prevenção do câncer de mama. Vou me apresentar, meu nome é Daiane, faço parte dessa igreja. Sou filha de Isabel e de Carlos. Isabel missionária, que fazia parte dessa igreja também. E falar sobre a prevenção do câncer de mama é relembrar um pouco a minha história. E eu quero compartilhar ela com vocês. E que vocês possam compartilhar com outras pessoas também. Falar sobre o câncer de mama não é falar sobre o câncer de mama na mulher. O homem também faz parte disso. Então eu gostaria que os obreiros do altar me intercedessem em oração. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso. Outubro Rosa. Vamos falar um pouco sobre como ele surge. O câncer de mama surge quando algumas células da nossa mama começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor. Essas células podem invadir tecidos e outras partes do nosso corpo. Onde ela começa? O nódulo, ele começa Nódulos mamários são canais que levam o leite até o mamilo. Ou os lóbulos, que são glândulas que produzem o leite. Então, resumindo, pode mudar para a próxima tela, fazendo favor? Resumindo, aqui mostra a mama feminina. As bolinhas maiores são os lóbulos. Os lóbulos, eles produzem o leite. E na mulher, para a criança ser amamentada, ele é produzido na parte maior, que são os lóbulos, e esses canalzinhos, eles levam até a pápila para o nenê poder se amamentar. Então, o câncer inicial, ele começa ou nos lóbulos, ou nesses ductos. Ele pode ficar só ali dentro? Não. Ele pode invadir outras áreas da mama, atingindo outros órgãos do nosso corpo. Que as pessoas começam a falar sobre: você viu a fulana com câncer de mama? Nossa, se esparramou para o corpo inteiro. Explicando assim de uma forma não muito difícil de vocês entenderem, é assim: não é que o câncer se esparrama, não se cria outros tumores dentro do corpo da mulher. É o câncer inicial da mama, que ele cai na corrente sanguínea através de quando ele se esparrama pela mama. Essa célula que teve uma modificação genética, ela atinge a corrente sanguínea e atinge órgãos por afinidade. Então, para você entender, eu sou sua amiga, então a mama é a minha amiga. O que tem próximo da mama é o pulmão. Então, quando se fala que uma mulher ela tem câncer e já se esparramou para o corpo inteiro, ele vai atingindo órgãos próximos à mama. E o primeiro seria o pulmão, que está atrás da mama. Pode entrar, quais são os sintomas que a mulher tem em relação aos sintomas iniciais de um câncer de mama? Ela pode sentir, o tumor ele não dói. Então ela pode sentir um carocinho, mas ela não sente dor. Ela pode sentir caroços na axila até o pescoço, porque ele vai pelos linfonodos que a gente tem. A mama pode mudar o formato, explicando assim para um homem que também tem mama, e falando sobre o homem, 1% de homens são atingidos pelo câncer de mama também. Então a mulher vai perceber que a mama tem um formato diferente, ou a própria pápila ela pode se afundar, ela pode entrar para dentro. Ou uma parte da mama pode ficar escurecida, ou ela começar a criar escamas ou vermelhidão. Então, esses são os sintomas. Descamação, mama endurecida, a auréola muda de cor. Então, se ela é uma auréola clara, ela fica mais escura, mais vermelha. Então, são os primeiros sintomas. Pode mudar, meu. Por que a prevenção é importante? Cada minuto é decisivo na luta do câncer de mama. Se ele for detectado no início,
as chances de cura são maiores. Eu falo por experiência própria. Hoje a gente está em 2025. Hoje existe outros tipos de tecnologia em relação ao tratamento do câncer de mama, principalmente em relação à quimioterapia, radioterapia e os exames que são feitos no início, quando é descoberto as biópsias. Hoje em dia existe biópsia para descobrir qual tipo de quimioterapia vai reagir bem ao tratamento do câncer. Tá? Então, há 10 anos atrás não era dessa forma. Então, hoje na segunda-feira, chegou no Brasil um remédio que ele ajuda a mulher que está fazendo tratamento de quimioterapia, mas não está reagindo ao tratamento. Então, o SUS ele vai fornecer um remédio, um fármaco que ele vai ajudar essa mulher que não está tendo, não está reagindo bem ao tratamento de quimioterapia. Então, vamos dizer que não é a mão do homem, sim a mão de Deus. A gente sempre tem que lembrar isso. Hoje eu estou com uma amiga aqui, que eu gostaria também de agradecer pela presença dela, a Dani. Nós trabalhamos juntos numa pandemia, ela é nutricionista, então ela entende sobre o que eu estou passando para vocês hoje aqui. Mas também eu vou falar como se prevenir. Existe uma forma de se prevenir? Na verdade, assim, nós que somos cristãos, a gente sabe que tudo que a gente passa na vida é permissão de Deus. Mas se a gente puder ajudar o processo, se a gente puder se prevenir, evitar doenças, a gente também está ajudando o próximo. Tá? Para ajudar na prevenção é importante adotar hábitos saudáveis, manter consultas médicas em dia e a mulher e o próprio homem fazer um autoexame na frente do espelho, tomando banho. Quando eu falo em hábitos saudáveis, eu vou fazer uma pergunta e todo mundo tem que ser muito sincero. Tá? Quem é que gosta de salame? Levanta a mão. Salame, aquela coisinha que a gente compra no mercado, espreme um limãozinho, não é bom? Mas vocês já pararam para pensar como é feito o salame? Vou contar. O salame é uma carne vermelha. Vamos dizer que você compra uma carne vermelha no mercado. Gente, eu não sou contra o churrasco, tá? Só quero deixar claro. Você comprou a carne vermelha no mercado. E aí as mulheres e os homens que são cozinheiros aqui, que eu tenho certeza que principalmente o pastor Lecinho é um bom cozinheiro. E ele tirou a carne do congelador porque ele vai fazer o almoço no domingo. Só que ele esqueceu. Ele esqueceu a carne lá em cima da mesa porque chegou uma urgência. A gente sabe como é a vida de um pastor. Então chegou uma urgência, ele deixou a carne ali, foi fazer a obra de Deus e esqueceu a carne. Se a gente esquecer a carne, o que acontece com ela? Ela apodrece, ela estraga, certo? Como é feito o salame? É uma carne vermelha, mas ele fica exposto no mercado para você comprar e a validade dele, se você for ver, tem salame que dura 1 ano. Como que ele consegue ficar fora da geladeira e ele não estragar e a gente comprar e comer? Pelos condimentos, pelos conservantes, por tudo que você imaginar que colocam naquela carne para ela não apodrecer e você comer. Só que isso não vai te fazer mal hoje. Você comeu a carne daqui 1 semana, bem, cada um falou comigo que vai ter câncer de mama. Não é bem assim que funciona. São hábitos que a gente vai tendo durante o longo da nossa vida, que uma hora a conta chega e a gente tem que pagar. Eu dei o exemplo do salame, mas eu sou uma pessoa que eu também, isso que eu estou falando serve para mim também. Porque a salsicha a gente faz cachorro quente e a gente também não sabe como ela vem, né? E quantos conservantes se usa. Então, se a gente puder mudar esses hábitos, não todo dia, você não vai comer todo dia uma calabresa, você não vai comer todo dia, mas uma vez ou outra eu quero fazer um hambúrguer em família. Em vez de eu comprar o hambúrguer, por que eu mesmo não faço? Hoje em dia tem meios da gente aprender, tecnologia, a internet funciona, ensina tanta coisa. Então, esses tipos de hábitos a gente pode mudar não só com a gente, mas sim com a nossa família. Hoje eu estou trazendo uma mensagem que não é uma palestra, tá? O pastor falou que se eu ultrapassar eu não vou ganhar o panetone e eu lembro disso. Então, assim, gente, isso não é uma palestra, mas é uma conversa que eu estou tendo com vocês, jovens, com vocês, senhoras, e comigo mesmo. Porque eu posso falar para vocês que hoje eu consigo conversar sobre um assunto que eu vivia 10 anos atrás. E, assim, eu tive o apoio dessa igreja.
eu não posso falar que eu não tive, porque eu tive, porque eu lembro muito bem que uma das fases da minha mãe, quando ela estava internada numa UTI com derrame pleural, porque é isso, lembra que eu falei para vocês que o câncer de mama, quando ele atinge outros órgãos, ele não cria um tumor. A célula cancerígena mata o órgão. Como? Como isso acontece? O pulmão está sadio, o meu problema é na mama, mas eu vou lá e crio como se fosse uma pneumonia. Ah, mas a pneumonia pode ser? Não. Vamos investigar. Eu crio dentro do pulmão um derrame pleural. O que é isso? Água dentro do pulmão. Mas como que isso acontece? Porque a célula cancerígena está matando o órgão. Existe como o pulmão, ele consegue criar água dentro dele? Não. Existe uma camada, porque Deus foi perfeito em tudo que ele fez. Então ele fez o pulmão e em volta dele ele colocou uma bexiguinha para quando o nosso pulmão expandisse. Quando você respira, o seu pulmão ele bate na costela. Se a gente não tivesse essa capa protetora, toda vez que você respirasse, você ia machucar seu pulmão. Então existe a pleura, que é essa bexiguinha que protege o seu pulmão. Mas se você for lá e tiver com uma metástase, um processo secundário, ele vai começar a criar água dentro do seu pulmão e você não vai conseguir respirar. Isso é uma das causas que leva a crer que a pessoa que teve câncer de mama, quando ela tem um processo secundário, é o primeiro órgão que ele atinge é o pulmão, depois é os ossos, depois é fígado, pâncreas, tudo que está próximo à mama. Inclusive esse osso que você toca, que se chama externo com S, não externo com X, ele também é atingido pela metástase. Passar por uma metástase para um paciente cristão, eu posso dizer pela minha mãe, ela nunca reclamou dos processos. Mas para um filho que conviveu com a mãe, então isso aqui talvez seja um recado que eu tenho que dar para alguém que está aqui assistindo essa noite. Você tem sua mãe? Agradeça a Deus pela vida dela. Porque hoje eu não tenho nem a minha mãe nem meu pai. E eu daria tudo para a minha mãe estar aqui assistindo essa palestra hoje. Mas os planos de Deus são perfeitos. O meu não é. E eu falo como filha. Eu, como filha, pedi para Deus curar minha mãe. Mas, como serva de Deus, eu entendi. E não foi fácil entender. Eu não entendi com um ano. Tinha dias que eu entrava aqui dentro dessa igreja e olhava lá na porta aqui. Eu vi o caixão da minha mãe aqui. Eu tive o apoio do pastor, eu tive o apoio da Sheila, mas eu tive o apoio de uma pessoa. Que além do pastor e da Sheila, que ficavam ali, a Sheila, eu não tenho palavras. Mas eu tive uma pessoa que durante 7 dias, depois da morte da minha mãe, foi na minha casa 7 dias. E ela falava assim, Odaia, levanta daí e daí. Odaia, não era isso que sua mãe queria. Durante 7 dias, a missionária Sandra fez esse papel. Então, eu não poderia chegar aqui e não falar dela. Ela foi uma mulher que representou a minha mãe, que foi uma missionária, que independente da situação e da dor, ela esteve do meu lado. Como eu disse, os planos de Deus não são os nossos. Pode mudar. Câncer de mama atinge homens, embora seja raro, homens representam 1% dos casos. Eles também têm glândulas mamárias. Ele não produz leite, mas as glândulas mamárias ele tem. Inclusive, existem alguns casos de homens que fazem cirurgia para retirar as glândulas mamárias, que é aqueles pacientes que têm uma patologia que se chama de ginecomastia, que a mama cresce. Então, ele vai lá, faz a cirurgia e retira as glândulas. O câncer de mama em homens pode se manifestar com sintomas como caroço na mama ou retração do mamilo. Lembra, o mamilo ele inverte. Então, isso é um dos sinais. O tratamento geralmente envolve com a remoção da glândula mamária, que é retirada da mama total, que se chama mastectomia. Se retira tudo, para os homens é mais fácil o tratamento. Pode mudar. Um detalhe, se o diagnóstico for feito precocemente, as chances de cura no homem é maior do que na mulher. Previna-se. A partir de 40 anos, é uma nova regra do Ministério da Saúde, e a partir desse ano foi decretado que mulheres a partir de 40 anos podem fazer mamografia. Então, até o ano passado, as mulheres elas tinham direito preconizado pelo SUS a partir de 50 anos. Esse ano foi uma nova lei, né, que foi liberada pelo Ministério da Saúde, a partir de uma conversa da mulher com o seu médico,
o médico liberando, ela pode fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Então, eu quis trazer essas informações para vocês. Eu sei que aqui tem poucas senhoras, porém muitos filhos, muitos jovens, muitas meninas jovens, né? A gente tem que aprender desde o início. Eu acho que na minha época, na época do pastor e da Sheila, a gente não ouvia tanto se falar do câncer como hoje, né? Hoje os números são alarmantes, principalmente no câncer da mulher, o câncer de mama. Existe também o câncer de colo de útero, mas o que mais atinge as mulheres hoje no Brasil é o câncer de mama. Se prevenir, se autocuidar, cuidar da sua alimentação. Eu não estou aqui falando assim para você, a partir de hoje você tem que comer salmão. Não, não é isso. É mudar o estilo de vida, é repensar no que eu estou colocando para os meus filhos comerem, para a minha família comer. Repensar de que você talvez não tenha condições de fazer uma academia, mas você consegue andar no outro seu bairro, fazer uma caminhada de 30 minutos. Você está fazendo aí, está movimentando seu corpo, movimentando a corrente sanguínea, evitando de você ter um colesterol ou você ter uma embolia pulmonar, entendeu? Então, assim, pensem que tudo isso que eu estou passando para vocês, hoje eu sinto uma leveza em passar, mas também quero deixar uma outra dica. Às vezes, irmãos, a gente está passando por um processo que não é um câncer. Eu passei por um câncer e passei por um luto que eu não aceitei. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, porque eu orava para Deus curar minha mãe e eu não aceitava o luto dela. Eu não aceitava que Deus fez um milagre na vida da minha mãe, mas não da forma que eu queria. O luto me trouxe uma depressão. Eu tive muito apoio da igreja, do meu irmão, e tenho que me aguentar até hoje, né? Somos irmãos, estamos aí para isso. Eu agradeço a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela vida da minha família, mas principalmente do meu irmão, porque ele tem sido uma pessoa que tem me dado a esperança. Eu vou falar para vocês que não é fácil você passar por um luto e você passar por uma depressão e você ser cristão. Porque quantas vezes você aí que está sentado no banco, ou você que vai me ouvir depois disso, que não está passando por um câncer, mas está passando por algo que, uma depressão, uma crise de ansiedade, e você ouve de pessoas falando assim, olha, sabe o que você precisa? Orar. Isso é falta de oração. Às vezes não é falta de oração, às vezes é falta de você ouvir o seu irmão. Às vezes um irmão, não um irmão carnal, o nosso irmão da igreja, às vezes ele precisa de 5 minutos. É só isso. Eu aprendi isso de uma outra forma com o nosso pastor. Às vezes a gente precisa só ser ouvido. Então pense, às vezes você está dentro da igreja, tem uma pessoa que está do seu lado sorrindo, mas ela está sorrindo por fora e triste por dentro. Então, eu queria muito que vocês repensassem tudo isso que eu estou falando aqui, não sei por que eu estou falando, né? Eu estou um pouco de foco, mas a vida de um cristão, a vida, às vezes, de um líder, às vezes, a vida de uma pessoa que está aqui na frente do ministério, não é fácil, a gente passa por provações, mas nós também somos seres humanos, nós merecemos os 5 minutos. Então, seja você o parceiro do seu amigo tocador da igreja, o parceiro do seu pastor da igreja, o parceiro do seu porteiro da igreja, o parceiro da sua irmã da igreja. Há lutos que não precisa ser uma morte. Às vezes a gente passa por um desemprego, às vezes você é mandado embora de uma empresa que você gostava muito, às vezes você perde um amigo, às vezes você perde um trabalho que você estava ali lutando, um projeto, e você não consegue entender. Mas os planos de Deus são maiores do que o nosso. Às vezes Deus está nos livrando de algo que poderia ser muito pior. Então hoje eu venho trazer uma mensagem que foi expandida, uma mensagem sobre prevenção, uma mensagem sobre amizade, uma mensagem de amor ao próximo. Hoje em dia é muito difícil essa questão do amor ao próximo, porque a questão não é amar, a questão às vezes é o próximo que a gente tem que amar, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Eu venho aprendendo durante 10 anos da minha vida a conviver com os planos de Deus, a aceitar a vontade de Deus e seguir a minha vida conforme minha mãe queria, porque ela sempre falava assim, eu quero a minha casa cheia de netos, eu quero que vocês sejam a minha continuação. E eu vejo isso hoje mesmo, que uma vez a Sandra me falou uma coisa, que ela fala assim, não importa se sua mãe, se Deus levou sua mãe,
A obra que Deus tinha na vida da sua mãe, Ele vai concluir. E eu vejo pelas minhas irmãs, pela minha irmã, pelas minhas sobrinhas, que graças a Deus estão hoje na presença de Deus, mas graças ao testemunho que minha mãe deu lá atrás. Então não importa se alguém da sua família venha a falecer, o que Deus tem para continuar na sua família, Ele vai continuar sem a pessoa estar aqui ou não. Então assim, eu agradeço de coração a vocês todos que estão aqui, que ouviram a minha mensagem, repassa essa mensagem para alguém, para um colega de igreja, para uma irmã do ciclo de oração. Às vezes a gente está do lado de alguém que precisa nos ouvir. Essa mensagem não é só sobre prevenção, essa mensagem é sobre amor. Amem-se, cuidem-se. Jesus está voltando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, agradeço ao pastor, agradeço a todos vocês, que vocês possam transmitir essa mensagem para outras pessoas também. E olha, lembre-se, sejam bons filhos. Sejam bons filhos. Se você tem sua mãe e seu pai vivo, vocês têm o maior ouro, o maior presente que vocês têm na vida de vocês. Deem bom testemunho. A gente não, a pastora acabou de falar aqui, eu sou a prova viva, que em 24 horas eu perdi minha mãe. E eu pedia para Deus curar ela. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui falando com vocês, depois de 10 anos, eu tive a coragem de pegar esse microfone e falar essa palavra com vocês. Amanhã eu não posso ser que eu não esteja mais aqui, mas a obra de Deus ela tem que continuar. Deus vai levantar outra Daiane para vir aqui lembrar vocês, de vocês se prevenirem, de vocês cuidarem da saúde de vocês olharem com o olhar de Cristo para o próximo e entenderem a necessidade do seu irmão. Amém? Deus abençoe.